E aí, meus queridos, nem eu sei como é que eu já tô aqui para comentar com vocês essa segunda prova do Enem 2024. Acabei de finalizar a prova, pra você que não sabe, eu sempre faço como aluno os 2 dias. Alguns alunos ainda se surpreendem com o fato de eu fazer natureza e matemática. Provavelmente quem não me conhece, né? Eu tenho curso para a prova de natureza e de matemática também, que eu ajudo com a interpretação. Então eu vou para a prova para colocar isso em prática. Sem mais delongas, o que eu quero dizer? Acho que a prova como um todo estava mais difícil do que ano passado, né? Temos uma prova do Enem 2024, mais difícil do que a do Enem 2023, mas a minha dúvida é o quão mais difícil, né? Eu acho que as pessoas saem, eu abri caixinha lá no Instagram, o pessoal tá comentando no grupo do WhatsApp, a gente sai tão enlouquecido da prova que a nossa noção imediata, assim que sai, é de que foi tenebroso, de que foi a pior prova do mundo, de que era um terror. E isso acontece muito em função de a gente usar a estratégia de começar pelas fáceis, deixando pro final as mais difíceis. Então agora, no finalzinho da tarde, ali às 4h30, às 5, às 5h30, você ficou fazendo só as questões mais difíceis. Então é claro que você sai com essa noção. Mas tinha, como sempre, muita questão idiota. Muita questão simplesinha de marcar, tanto em matemática quanto em natureza. Vou começar meu comentário sobre matemática, tá? Acho que é indiscutível que vai estar mais difícil do que no ano passado, em relação à pontuação dos alunos como um todo, mas eu não notei dessa vez tanta pegadinha. Sabe aquilo que aconteceu muito no ano passado, no mês seguinte, que a gente comentou no aulão, do pão que era pro casal, né, e não só pra uma pessoa, da parte de trás da escada, tinha que cuidar. Dessa vez eu não senti tanto isso. Pode ser que eu tenha caído em todas de novo e só vou descobrir quando vier o gabarito, né? Que foi assim que aconteceu no ano passado, nas que eu caí. Então eu estou dando as minhas primeiras impressões imediatamente depois de ter saído da prova, tá? Essa foi a impressão que eu fiquei, de que não tinha tanta pegadinha quanto. Mas algumas questões bem complicadas ali de probabilidade, de análise combinatória, uma questão de magnitude de terremoto e de log, que pra quem estudou talvez seja fácil, pra mim não é, sempre bom dar essa percepção, né? Eu dou a percepção com base em uma pessoa que não estudou, mas eu não acredito que o meu número de acertos vai ser muito diferente dos outros anos. Nos últimos 3 anos eu fiz entre 35 e 36 acertos em matemática, eu imagino que veja a mesma coisa. Vou me surpreender muito se eu fizer menos de 30 em matemática, por exemplo. Eu acredito que não, né? E se fizer um pouco mais também acho bem possível. Eu consegui fazer, Lauro, uma distribuição boa de tempo, assim como eu recomendei pra vocês, né? Então eu usei aquela regra das 10 questões a cada 30 minutos e consegui ir me policiando mais ou menos. Às vezes eu fazia 8, 9, daí eu acelerava, fazia 11 ou 12, voltava pra 8 ou 9, eu consegui distribuir bem o tempo, fiquei até o final, como eu sempre fico, mas consegui distribuir bem o tempo a ponto de conseguir completar toda a prova. Claro que tive que chutar algumas questões, porque eu não sei matemática e não sei fazer, né? Dito isso, acho que da parte de matemática e natureza ainda das duas dá pra comentar sobre a quantidade de imagens, né? Eu que falei que em linguagens eles iriam diminuir as imagens para economizar com a prova, e realmente diminuíram, mas em natureza e matemática não economizaram, né? O MEC deve ter gastado, olha, umas boas impressões coloridas. Aqui tava cheio de imagem a prova, o que não significa que seja fácil, né? Ainda tem gente que defende a ideia de que começar por imagens é melhor, uma dica sei lá de quando, que é claro que não funciona mais. E aí na parte de natureza, eu senti a dificuldade que eu sinto sempre, mas pode ser porque eu não sei o conteúdo, né? Eu vou com as estratégias da chave mestra, com as dicas que vocês me mandam no Instagram na semana da prova e um sonho, né? E aí eu vou lá. Mas tinha aqueles conteúdos assim que são clássicos de Enem, mas tinha também muita coisa que eu não fazia a mínima ideia. Não quero dar spoilers de questão aqui, não quero ficar comentando questão específica, mas tem questão ali que eu nunca ouvi falar, eu não faço ideia do porquê que possa ser. E talvez sejam essas poucas questões que são dessa forma, que estejam fazendo você que está assistindo esse vídeo estar tão desesperado, né? Saiba que esse sentimento é normal, e pelo que eu vi antes de começar a gravar esse vídeo, tanto no meu Instagram quanto no Twitter, é normal, tá? Esse é o sentimento normal que a galera sai mesmo, depois que a gente vai assentar as ideias pra ver os gabaritos e ver o que aconteceu. O que mais que eu posso comentar com vocês? Acho que a prova estava bem distribuída entre as disciplinas, acho que isso não foi nenhuma surpresa. Biologia, química e física, vi questão de tudo. Eu senti, pode ser uma percepção errada minha também, mas como são as primeiras impressões eu vou falar, um pouco mais de cálculo em natureza. Será que eu estou equivocado? Mais questões de cálculo envolvendo cálculo estequiométrico, por exemplo, né?
se eu não me engano tinha mais de uma questão cobrando isso, então foi uma coisa que eu tive uma certa percepção ao ver isso acontecendo, assim, que algo que faz eu recuar um pouquinho também da prova de ciência da natureza. Sobre expectativa de acertos, eu geralmente faço entre 25 e 30 em ciências da natureza, que é o que eu consigo com interpretação, que é um bom desempenho, mas não o suficiente para cursos muito concorridos, né? Porque eu não estudo nada, eu vou lá fazer a prova só com a interpretação, e eu imagino que venha mais ou menos na mesma faixa, não consigo imaginar muito diferente disso. Queria aproveitar para fazer um comentário geral de toda a prova então, né? Porque daí a gente vai falar sobre expectativa de nota de corte, aumentar, diminuir e tal. É minha responsabilidade falar isso, então vocês não vão gostar, mas eu vou falar. Eu não acredito em grandes reduções de corte, né? Geralmente o pessoal sai com a impressão de que a prova estava tenebrosa, então o corte vai cair 20 pontos, né? Não vai cair 20 pontos. A gente pode ter ligeiras oscilações, a gente pode ter pequenas quedas em relação a notas de anos anteriores, mas não acredito em muitas notas superiores. Até porque se eu for pegar para comparar as provas, por mais que possa ter havido um ligeiro grau de dificuldade maior em todas elas, eu diria que linguagens ficou mais ou menos dentro do que sempre vem. Humanas no primeiro domingo veio um pouquinho mais difícil porque a prova de 2023 foi atípica, e natureza e matemática eu diria a mesma coisa, né? Achei natureza muito difícil? Sim, mas como eu sempre acho. Eu não acho que ela veio muito pior do que outros anos. Matemática achei mais difícil? Sim, mas mais difícil do que o ano passado, que foi uma das provas que foi considerada que deu uma boa aliviada, então veio semelhante a outros anos, né? Não uma grande diferença assim. Então eu não quero tirar esperanças de ninguém, é claro, a gente sempre vai ter que esperar muito ainda. Nem saiu o gabarito oficial quando eu tô gravando esse vídeo. Ainda tem que esperar o oficial, porque extraoficial dá problema. Ah, professor, é só em linguagens e humanas dá problema. Ih, já vi gabarito de biologia errado no extraoficial, já vi de física, já vi de matemática, então não dá, né? E aí o que mais que eu posso comentar pra você? A gente tem que esperar a TRI, né? Tem que esperar a TRI e redação, pra daí a gente começar a ter uma noção de qual pode ser o ponto de corte, o que fazer. Então eu diria para você que chegou até aqui, se você fez a prova do Enem, parabéns para você por ter aguentado essa maratona, não é nada fácil aguentar. Eu particularmente saí um pouquinho menos exausto hoje do que outros Enems que eu fiz, acho que muito em função da preparação que eu fiz para isso, né? Eu cuido muito da minha saúde mental e da minha sobrecarga para estar bem lá no dia, eu acho que isso me ajudou bastante. Espero que as minhas dicas tenham ajudado você também. E aí agora você relaxe, vai descansar, vai fazer o que você tem que fazer. Alguns de vocês eu sei que tem vestibulares na sequência, então é muito importante hoje no domingo de noite descansar. Talvez segunda-feira ainda vai ser meio capenga, mas depois tem que voltar para a rotina dos estudos para vestibulares quem ainda tem, e quem não tem, cara, parabéns, você cumpriu uma etapa, agora é outro momento, aguardar as repercussões, ver o que os professores dessas disciplinas, né, de biologia, química, física e matemática, que tem muito mais propriedade do que eu sobre a sua disciplina, vão comentar sobre cada caso em específico, para daí a gente começar a fazer as estimativas. Mas no final desse vídeo eu quero saber de você, o que você achou dessa prova? Concorda comigo? Discorda de mim? Pode discordar, não tem problema nenhum, a gente tá recém saindo do Enem, a opinião vai ser mais emocional mesmo, mas eu quero saber o que você achou nesses comentários. Valeu? Beijos!